Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admar Martins. Eu estou lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui comigo no final, deixa o seu gostei, o seu comentário, e se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Que Deus abençoe. João 19. A condenação de Jesus. Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram sobre sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhes disse: Levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei. De acordo com essa lei, ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: Aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: Fora, fora, crucificam. E Pilatos lhes perguntou: Crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucificação. Levaram então Jesus e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgotá. Ali o crucificaram juntamente com outros dois homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas o que ele disse: Sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica que não tinha costura, uma só peça, de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas tiremos sortes para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. E assim fizeram os soldados. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: Aí está a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas para que se cumprisse a escritura, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre, um ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, ergueu o espírito. Era o dia da preparação. E para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas.
Contudo, um dos soldados perfurou-lhe ao lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus. João 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. E Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhe disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. A incredulidade de Tomé. Tomé, chamado Didimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. E ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado.
Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.